Fala, fiel! Clima de decisão já tomou conta do Parque São Jorge e a expectativa para o duelo contra o Cruzeiro só cresce a cada hora. A notícia que anima o torcedor é que Rodrigo Garro e Yuri Alberto voltaram a treinar normalmente com o grupo e deixaram uma impressão muito positiva nos trabalhos. Quem acompanhou de perto viu que os dois participaram das atividades com bola, mostraram boa intensidade e passaram confiança para a comissão técnica. Isso não significa que estão 100% para começar como titulares, mas o simples fato de estarem novamente à disposição já muda completamente o cenário para esse confronto tão pesado. O Corinthians ganha em criatividade, mobilidade e presença diária, que são justamente pontos que fizeram falta em alguns jogos recentes. Esse duelo contra o Cruzeiro tem um peso enorme, não é jogo comum, é semifinal, é Mineirão cheio, é pressão de todos os lados. O time precisa virar a chave depois de atuações que ficaram abaixo do que a torcida espera. A comissão técnica sabe disso. O elenco sabe disso e o torcedor, claro, sente na pele. A tendência é que o Corinthians entre com uma postura muito mais agressiva, mais compacta, brigando por cada espaço do campo. E quando você soma essa necessidade de mudança de atitude com o possível retorno de peças importantes, o cenário começa a ficar mais interessante para o timão. E não é só dentro de campo que o Corinthians virou assunto. Alguns jogadores do elenco apareceram com força em listas de destaques da temporada em premiações tradicionais do futebol brasileiro. O goleiro Hugo Souza ganhou reconhecimento como o melhor da posição. Mateuzinho se firmou como um dos laterais direitos mais consistentes do campeonato e o atacante Guinegão foi apontado como uma das grandes revelações do ano. Esse tipo de reconhecimento mostra que, mesmo em um ano turbulento, o Corinthians tem atletas que se destacaram individualmente e que podem fazer a diferença justamente em jogos grandes como esse contra o Cruzeiro. Falando especificamente do adversário, não dá para tratar o Cruzeiro como um time qualquer. É uma equipe que voltou a se organizar, tem jogadores decisivos, gente que resolve em jogos grandes e que sabe jogar mata-mata. O ataque deles é rápido, o meio-campo tem qualidade na saída de bola e o conjunto é bem treinado. É aquele tipo de jogo em que qualquer erro vira perigo real. Por isso, o Corinthians vai ter que entregar muito mais intensidade do que mostrou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, principalmente na chamada segunda bola, na recomposição defensiva e na transição rápida para o ataque. A dúvida que fica é como o time vai ser montado desde o início. Com a volta gradual de Garro e Yuri, a tendência é que a comissão técnica seja cautelosa. Existe a chance real de que eles comecem no banco e entrem ao longo da partida, dependendo do andamento do jogo. Isso faz todo sentido em uma eliminatória com ida e volta, onde administrar o físico dos atletas pode ser decisivo. Ninguém quer perder jogador importante para a partida de volta em casa, que pode definir o destino do Corinthians na temporada. O provável time começa a se desenhar com Hugo Souza no gol, que vive uma fase de muita confiança. As laterais devem ter Mateuzinho pela direita e Bidu pela esquerda. Na defesa, a briga está aberta, mas a tendência é manter a dupla que vem jogando com mais frequência, buscando entrosamento e estabilidade. No meio-campo, Ranieri aparece como peça praticamente certa na proteção da zaga, enquanto jogadores como Maicon e Carrillo são opções para dar dinâmica dos lados e ajudar na saída de bola. Existe ainda a possibilidade de Bidon ganhar minutos, dependendo da leitura do jogo e da condição física dos outros. Na frente, caso Yuri não comece jogando, o cenário mais provável é a presença de Memphis e Guinegão como dupla de ataque.
É um desenho mais móvel, com troca de posições e muita exigência física. A ideia é tentar machucar o Cruzeiro na velocidade, explorando os espaços que aparecerem. Nada será fácil, porque o nível de concentração precisa estar no máximo desde o primeiro minuto. Esse tipo de jogo não perdoa desatenção. Não perdoa erro bobo e não dá tempo para corrigir depois. Enquanto o clima esquenta em campo, fora dele, o Corinthians também vive dias agitados. Existe um incômodo claro nos bastidores por causa das dificuldades no mercado. A sensação interna é de que o clube poderia estar mais avançado em algumas situações. Mas o peso de restrições administrativas e problemas antigos ainda atrapalha. Isso gera frustração, principalmente pensando no planejamento de um elenco mais forte para os próximos anos. A ideia da comissão técnica é conquistar resultados agora, mas também começar a preparar o terreno para um Corinthians mais competitivo no futuro. E justamente nesse ponto entra uma discussão que vem ganhando força dentro do clube: a necessidade de modernização e profissionalização da estrutura. Recentemente, debates importantes foram realizados sobre possíveis mudanças no estatuto, incluindo a possibilidade de uma separação mais clara entre o clube social e o departamento de futebol. O objetivo dessas discussões é tornar a gestão mais transparente, mais eficiente e mais focada no desempenho esportivo. Muitos torcedores enxergam isso como um passo importante para evitar crises cíclicas e dar mais estabilidade ao Corinthians no longo prazo. Essas conversas ainda estão em estágio inicial, mas mostram que existe um movimento interno para pensar o clube de forma mais moderna. A ideia é manter a identidade popular do Corinthians, a alma do clube, mas com uma administração que esteja à altura do tamanho da instituição. Isso tudo acontece enquanto o time se prepara para um dos jogos mais importantes da temporada, o que deixa o ambiente ainda mais carregado de emoção, cobrança e expectativa. E enquanto a bola não rola, a cabeça do torcedor não para. É replay mental do jogo, é simulação de lance, é escalação imaginária, é aquele frio na barriga que só quem é Corinthians entende. A Fiel já vive esse jogo há dias, muito antes do apito inicial. E o sentimento é de que o time precisa dar uma resposta diferente, mais intensa, mais corajosa, mais parecida com a história gigante que carrega no peito. O ambiente nos bastidores do Corinthians também vive um momento de tensão que pouca gente percebe no dia a dia, mas que influencia diretamente o que acontece dentro de campo. Existe um sentimento de incômodo por parte da comissão técnica com a forma como o clube tem lidado com o planejamento do elenco para as próximas temporadas. A sensação é de que algumas oportunidades importantes no mercado estão escapando, não por falta de vontade, mas por limitações que já se arrastam há algum tempo. Isso gera frustração interna. Porque ao mesmo tempo em que há o sonho real de brigar por títulos, existe a preocupação com a estrutura que está sendo construída para o futuro. E quando se fala em futuro, um dos temas que mais tem movimentado o clube é a discussão sobre possíveis mudanças profundas no modelo de gestão. O Corinthians vive um momento em que muita gente entende que já passou da hora de modernizar processos, tornar as decisões mais técnicas e menos políticas e separar de forma mais clara o que é clube social e o que é futebol. Essas conversas têm sido feitas em reuniões abertas, com participação de conselheiros e associados, e mostram que o clube está, aos poucos, sendo empurrado para um caminho sem volta, o da profissionalização real. O que se discute não é perder a essência, muito pelo contrário. A ideia que circula é preservar a identidade popular,
o peso da camisa, a voz da arquibancada, mas com uma estrutura que funcione de forma muito mais eficiente. Existe o entendimento de que o Corinthians não pode mais viver apagando incêndio a cada temporada. Precisa de planejamento, precisa de previsibilidade, precisa de um modelo que permita competir em igualdade com clubes que já avançaram muito nesse campo administrativo. E tudo isso ganha ainda mais peso quando você olha o cenário do futebol brasileiro, em que vários clubes passaram por transformações profundas nos últimos anos. Ao mesmo tempo em que essas discussões acontecem fora das quatro linhas, dentro de campo, o discurso é de total foco na decisão contra o Cruzeiro. O elenco sabe que este tipo de jogo muda a percepção da temporada. Uma boa atuação pode resgatar confiança, reconectar o time com a torcida e mudar completamente o clima interno. Uma atuação ruim, por outro lado, pode aprofundar ainda mais a pressão, e é exatamente por isso que a preparação mental passou a ser tão importante quanto a preparação física. Não é só tática, não é só esquema, é psicológico puro. O treinador vive um dilema clássico de mata-mata. Precisa decidir entre ir com força máxima desde o primeiro minuto ou administrar o elenco pensando na sequência. Existe o desgaste, existem jogadores voltando de lesão, existe o risco de perder peças importantes para o segundo jogo. Esse equilíbrio é delicado. Um passo em falso e tudo pode desandar. Por isso, cada treino, cada conversa no vestiário e cada ajuste tático tem sido tratado como algo decisivo, como se fosse uma final antecipada. E o torcedor sente isso em cada detalhe. A ansiedade aumenta, as teorias surgem, as escalações imaginárias tomam conta das redes sociais. Tem gente que defende postura mais agressiva, linhas altas, marcação-pressão desde o início. Tem quem prefira um time mais compacto, mais reativo, jogando no erro do adversário. O fato é que não existe receita pronta. O que existe é a necessidade de competir em alto nível, com intensidade máxima e com inteligência para ler o jogo em tempo real. Uma das grandes expectativas é em relação ao comportamento dos jogadores mais decisivos. Não dá para jogar um jogo desse tamanho se escondendo. É o tipo de partida em que quem veste essa camisa precisa chamar a responsabilidade, precisa pedir a bola, precisa assumir o risco. A história do Corinthians foi construída em jogos grandes, em viradas impossíveis, em momentos em que poucos acreditavam. Esse espírito é o que a torcida espera ver em campo. Não é só técnica, é atitude, é imposição, é mostrar que ali tem um time que entende o peso do que está em jogo. A preparação física também vira um ponto crucial. O calendário apertado, as viagens, o desgaste acumulado ao longo da temporada cobram seu preço. Por isso, a comissão técnica tem sido cuidadosa com as cargas de treino, com a recuperação muscular, com o acompanhamento individual de cada atleta. Em jogos de mata-mata, uma perna pesada, um segundo de atraso ou uma tomada de decisão errada podem custar uma competição inteira. Não existe margem para erro e o time sabe disso. Enquanto tudo isso acontece, o Corinthians também precisa lidar com a pressão externa. Cobrança da torcida, análise da imprensa, comparações com rivais e críticas constantes fazem parte do pacote. Jogar em um clube desse tamanho significa viver sob holofotes o tempo todo. E é justamente nesses momentos de cobrança máxima que separam jogadores comuns de jogadores que entram para a história. Esse tipo de partida não é só sobre chegar a uma final. É sobre mostrar quem está preparado para carregar essa responsabilidade. Nos bastidores, há também um movimento silencioso de reorganização de ideias.
A percepção é de que o clube não pode mais depender apenas da paixão para se manter forte. Paixão sempre vai existir, mas ela precisa caminhar ao lado de gestão, planejamento e inteligência estratégica. As discussões sobre reformulação estatutária, melhorias na governança e maior participação do torcedor em decisões importantes mostram que o Corinthians vive uma fase de reflexão profunda sobre a própria identidade. E tudo isso faz desse momento algo único. É como se o clube estivesse em uma encruzilhada histórica, tentando decidir que tipo de futuro quer construir. Ao mesmo tempo em que luta dentro de campo por um título que pode marcar uma geração, luta fora dele para se reinventar e se preparar para os próximos anos. Essa mistura de tensão, esperança, cobrança e expectativa é o que torna o Corinthians tão intenso e tão diferente de tudo. A semifinal contra o Cruzeiro virou mais do que um jogo. Virou um termômetro do que este time realmente é capaz de entregar quando é mais exigido. Virou um teste de maturidade, de compromisso e de coragem. E a torcida, como sempre, vai estar lá emocionalmente, mesmo à distância, vivendo cada lance como se estivesse dentro do gramado, sentindo cada dividida, cada passe errado, cada chance criada como se fosse pessoal, porque ser Corinthians é exatamente isso, viver tudo de forma intensa, sem meio termo, sem filtro e sem descanso. E a sensação que fica é de que o Corinthians chega para esse duelo pressionado, mas vivo, competitivo e consciente do tamanho do desafio. Não existe favorito absoluto. Não existe jogo ganho antes da bola rolar. Existe a camisa, existe a história e existe uma geração de jogadores que tem a chance de escrever o próprio capítulo. O que se espera é um time com outra postura, mais intenso, mais organizado e disposto a lutar até o último segundo, porque em decisões assim não há espaço para medo. Não há espaço para dúvidas e não há espaço para jogos mornos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mundo do futebol brasileiro foi abalado por um rumor que promete agitar torcedores e rivais. Kevin Prince Boateng. Melhor dizendo, Aboubakar. Segundo boatos cada vez mais insistentes nos bastidores, o atacante já teria fechado acordo com o Corinthians. E a notícia vem circulando com força entre jornalistas e insiders do mercado. A expectativa é gigantesca. E o nome de Aboubakar voltou a ecoar em todas as rodas de conversa sobre futebol. O atacante, conhecido por sua presença física imponente e faro de gol afiado, é apontado como a contratação que pode dar ao Timão um novo patamar ofensivo. Fontes próximas ao clube sugerem que Aboubakar prometeu terror na área, o que alimenta ainda mais a imaginação dos torcedores que sonham com gols de cabeça, arrancadas fulminantes e aquele oportunismo clássico de centroavante. Nos corredores do clube, comenta-se que a diretoria trabalhou intensamente para viabilizar a negociação e que a possível chegada do jogador é vista como um verdadeiro reforço de peso para a temporada que se aproxima. Entre cafés e redes sociais, a conversa é a mesma. Como será ver Aboubakar vestindo a camisa alvinegra? Alguns apostam que a química com os meias ofensivos do time vai transformar o Corinthians em uma máquina de gols, enquanto outros alertam que adaptações sempre levam tempo e que o temperamento do atacante será testado dentro e fora de campo. Mas não há como negar,
Só a perspectiva de tê-lo no elenco já provocou uma onda de euforia silenciosa. Os torcedores mais fervorosos já começaram a imaginar os possíveis confrontos e jogadas decisivas. Nas redes, vídeos antigos de Aboubakar circulam como referência de sua imponência física. E a hashtag #terror na área começou a aparecer timidamente em comentários, refletindo a ansiedade coletiva. Enquanto isso, rivais observam com atenção. Se a negociação se concretizar, o Corinthians terá em mãos um atacante capaz de desequilibrar qualquer partida e transformar o setor ofensivo do time em um verdadeiro pesadelo para defesas adversárias. Se confirmado, o burburinho sobre Aboubakar é muito mais do que um simples rumor. Pode se tornar um dos assuntos mais comentados da temporada, gerando debates, expectativas e, claro, muita especulação. Por enquanto, resta ao público acompanhar cada movimento nos bastidores, torcendo para que o terror na área realmente se materialize e transforme o Corinthians em uma força ofensiva ainda mais temida. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!